Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, apesar dos dias estranhos, né, que estamos vivendo ultimamente. E eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos vocês no webinar de hoje. E a nossa ideia hoje é fazermos uma atualização no tratamento do ceratocone com anéis intracornianos. Pela Medifacus, eu vou falar um pouco desde o ponto de vista da indústria, como nós estamos enxergando, né, o papel da técnica no arsenal terapêutico do ceratocone, o atual estado da tecnologia e o pipeline que nós temos na Medifacus para os anéis intracornianos. Logo depois, nós vamos ter a honra e o prazer de ouvir o Dr. Delcio Bonfante, de Chapecó, Santa Catarina, que, sem dúvida, dispensa apresentações, mas que deve sempre ser reconhecido não só como um dos pioneiros e mais experientes cirurgiões de anel do Brasil, mas principalmente por sua personalidade inovadora e sempre muito generosa em compartilhar o seu conhecimento, sua experiência e as suas ideias. Eu pedi ao Delcio que pudesse dividir conosco alguns estudos de casos interessantes e ele aceitou prontamente. Então, muito obrigado, Delcio, por estar aqui com a gente e por obrigado pelas palavras. Dividir a sua enorme experiência conosco, né? Obrigado. Ao final, nós vamos ter um tempo para eventuais perguntas e respostas, né? Então, eu gostaria de convidar a quem quiser participar que faça os seus comentários ou perguntas através do chat, que é o ícone que aparece aí no canto inferior da janela. Tá bom? Bom, então, vamos começar. Eu vou começar a minha apresentação, vou passar a dividir a tela. Eu vou desaparecer. Marcelo, fecha minha câmera enquanto você fala, né? Fica à vontade, Delcio. Vou deixar fechado. Claro, sim, vai aparecer. Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer meu disclosure, né? Eu sou Marcelo Soares, presidente da Medifacus, e a Medifacus é o fabricante do anel intracorniano Kerarin. Bem, o ceratocone ele foi descrito pela primeira vez em 1854 pelo inglês John Nottingham, na sua obra Conical Cornea. E, desde então, a ciência vem se debruçando sobre o ceratocone na busca de compreender a etiologia, a fisiopatologia e as formas de tratamento da doença. No entanto, nos últimos anos, nós podemos observar uma explosão da produção científica relacionada ao ceratocone. Uma busca na base da PubMed pelo termo ceratocone mostra um total de artigos publicados de 7.753 artigos. Entre 1898 e 2000, foram 1.845 artigos publicados, sendo que entre 2001 e 2021 foram 5.908. Quer dizer, nos últimos 20 anos, a produção científica foi 3 vezes maior do que no século anterior. E nos últimos 7 anos, ou nos 8 anos, né, entre 2013 e 2021, nós podemos contar 3.821 artigos publicados. Esse grande interesse no ceratocone, ele coincide com o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram o diagnóstico mais sensível, precoce e abrangente da doença, e também das novas modalidades de tratamento que surgiram nos últimos anos. Na verdade, eu acredito que poucas áreas da oftalmologia se desenvolveram tanto nos últimos anos como no ceratocone. Se nós voltarmos a um passado não muito distante, estamos falando aí de provavelmente 20 anos, mais ou menos, né? Nós passamos de uma situação em que as opções para tratamento do ceratocone numa fase inicial eram óculos.
Na fase moderada, nós tínhamos somente lentes corneanas, lentes rígidas corneanas, e nas fases avançadas, o transplante de córnea. E nesse curto espaço de tempo, nós observamos realmente uma explosão das opções de tratamento para o ceratocone. Então, na fase inicial, nós temos os óculos, né, as lentes de contato e o crosslinking corneano. Na fase moderada, nós temos lentes gelatinosas para ceratocone, temos lentes gás permeáveis, corneanas e esclerais. Nós podemos contar no mercado mundial hoje mais de 100 desenhos de lentes específicas para ceratocone. Nós temos os anéis, né, nos seus diferentes modelos e marcas, Keraring, Intax, Ferrara, MyoRing, Cornell Ring e outros. Né? Temos os implantes estenopeicos, as lentes fásicas, o PRK, o crosslink e combinações dessas técnicas. E nas fases avançadas, né, nós podemos ainda contar com os anéis, transplante de córnea penetrante ou lamelar, também assistidos por laser de femto segundo, lentes intraoculares, lentes de contato gás permeáveis e também o implante estenopeico. Nesse excelente editorial publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia em 2018, o Dr. Renato Ambrosio e o seu grupo já propõem o ceratocone como uma nova subespecialidade da oftalmologia, e uma subespecialidade que utiliza meios advindos da cirurgia refrativa e corneana para o tratamento do ceratocone, não com objetivo refrativo, mas de reabilitação visual do paciente. Esse conceito de reabilitar o paciente visualmente, sem necessariamente corrigir a sua metropia, traz consigo vários paradigmas e paradoxos que são muito bem descritos no editorial. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, vale a pena a leitura desse material. Um outro ponto interessante é que o ceratocone, ele deve considerar, o tratamento do ceratocone, ele deve considerar as especificidades do caso e da pessoa do paciente. Como vocês sabem, não existe 2 ceratocones exatamente iguais, então é fundamental, né, uma abordagem individualizada, e o que vai de encontro, né, ao moderno conceito da medicina personalizada. Nós podemos classificar bom, quando nós falamos, né, da abordagem cirúrgica do ceratocone, quais são os objetivos dessas intervenções? Então, nós podemos citar interromper a interrupção da progressão da doença, a regularização da topografia, e com essa regularização nós visamos melhorar a acuidade visual corrigida do paciente, melhorar a adaptação da lente de contato e, como objetivo secundário, reduzir ou corrigir o erro refracional. Mas talvez o mais importante de todos os objetivos seja adiar ou evitar o transplante de córnea sempre e quando possível. Nós podemos classificar algumas das principais técnicas já citadas, né, quanto ao seu efeito na progressão da doença, no remodelamento corneano e na correção refrativa. Então, nós podemos afirmar que as diferentes técnicas não competem, não concorrem entre si, mas, na verdade, cada uma tem um efeito preponderante e potencialmente sinérgico com as demais. Por isso, nós acreditamos que o especialista em ceratocone deve idealmente dispor de todas as técnicas e aplicar o melhor tratamento ou combinação de tratamentos para cada caso específico. Para a seleção de técnicas, sobretudo quando nós estamos falando em remodelamento corneano, um bom ponto de partida é a medição da acuidade visual com correção e, concomitantemente, a avaliação do potencial de visão com teste de lente de contato rígida e um teste de pinhole ou estenopeico. Se a acuidade visual do paciente melhora com a lente de contato, mas o paciente for intolerante ao uso da lente, então pode-se considerar um procedimento de remodelamento corneano para a reabilitação visual. As técnicas de remodelamento, né, mais atuais são os implantes de anel,
ou o PRK guiado por topografia ou por frente de onda. Ou também ambas as técnicas, né, podem ser utilizadas conjuntamente. E possíveis técnicas complementares ao remodelamento, nós temos as lentes fásicas, o crosslinking ou ambas. Na verdade, essa combinação de técnicas a gente observa, né, como uma tendência atual, e a literatura já mostra, né, tem ampla literatura mostrando resultados muito animadores dessa combinação de técnica, utilizando 2, 3 ou até 4 intervenções sequenciais para o tratamento do ceratocone. Quando nós falamos do anel corneano intraestromal especificamente, nós temos que é uma tecnologia que já tem um grande histórico de uso, né? São pelo menos 20 anos de segmento em ceratocone. Já existe uma ampla evidência científica, ou seja, são mais de 410 artigos indexados no momento. Essa tecnologia tem uma penetração e uma aceitação mundial. Nós podemos comentar, né, que é uma técnica já utilizada em mais de 60 países dos 5 continentes, e por esse e outros motivos, nós acreditamos que os anéis são parte importante do arsenal terapêutico para o ceratocone. Os objetivos do procedimento são a regularização da superfície corneana, e com isso, né, busca-se reduzir as aberrações ópticas de baixa e alta ordens, melhorar a visão com óculos e a tolerância às lentes de contato. E, como eu já disse, um objetivo secundário é reduzir o erro refracional e melhorar a visão sem correção. O que é importante, ou quais são as chaves de êxito para o implante do anel? Pode parecer meio óbvio, né? Mas indicação correta, a informação ao paciente, o alinhamento de expectativas, o planejamento cirúrgico correto e a execução correta da técnica cirúrgica são as chaves de êxito para o implante. É curioso que, muitas vezes, quando nós observamos, né, uma complicação ou um resultado de insucesso, não raramente nós conseguimos correlacionar isso a uma dessas 4 variáveis, né, que não foi adequadamente observada no momento da sua realização. Então, nós vamos rever rapidamente cada um deles e qual é a sugestão de conduta por parte do especialista. Em relação às indicações aprovadas, né, o anel ele é aprovado para as ectasias primárias, desde que o paciente tenha uma baixa acuidade visual corrigida e intolerante à lente de contato. Isso quer dizer o seguinte: se você vê um paciente, ainda que tenha um ceratocone, claro, pela topografia, mas ele ainda tem uma acuidade visual aceitável no óculos, ou ele utiliza bem suas lentes de contato, ele possivelmente não é um candidato ideal para a cirurgia de anel. O ceratocone ele pode ser abordado com implante de anéis em qualquer estágio, né, de evolução da doença, né, assim como a degeneração marginal pelúcida, né, um diagnóstico diferencial do ceratocone. Outras indicações também aprovadas, né, são as ectasias secundárias ou iatrogênicas com baixa visual. Então, nós estamos falando daqueles casos pós-LASIK ou pós-PRK, e também autoastigmatismo pós-transplante penetrante, e também no tratamento de irregularidades da superfície, em alguns casos pós-trauma. As contraindicações principais são o ceratocone agudo ou um caso de hidropsia ativa. Uma ceratometria superior a 65 dioptrias já tem um prognóstico não muito favorável ao implante do anel, então deve ser considerado. Se o paciente tem um leucoma central importante, né, a qualidade óptica da córnea já está comprometida, então o implante do anel vai ajudar pouco. A contagem endotelial inferior a 1.000 células, porque, embora já esteja demonstrado que o implante do anel não afeta a contagem endotelial, é possível a ocorrência, né, de complicações intraoperatórias, como uma perfuração ou uma manipulação excessiva, que podem levar a uma perda adicional de célula e uma descompensação da córnea. Finalmente, o paciente que tem uma atopia severa, né,
deve-se antes tratar a alergia dele e explicar muito bem ao paciente que é proibido coçar os olhos, né, antes e depois da cirurgia, né, sob pena de complicações. E, finalmente, uma contraindicação naqueles casos onde o paciente tem uma alta expectativa de resultado refrativo, de emetropia, né, ou seja, o implante do anel não é, em sua essência, uma cirurgia refrativa. O planejamento cirúrgico, né, ele consiste na seleção do tamanho do implante. Então, o médico ele vai escolher o diâmetro, o arco e espessura do implante que ele vai colocar e a posição do implante, ou seja, o eixo e a profundidade no estroma corneano. Em relação às opções disponíveis, né, para os anéis, hoje existe uma ampla variedade de tamanhos, né, disponíveis. Então, aqui na Medifax nós temos uma primeira família, né, são os anéis clássicos, também chamados de simétricos, né, que estão disponíveis em duas zonas ópticas de 5 e de 6 milímetros e com vários comprimentos de arco, né, variando de 90 até 325 graus. Mais recentemente, nós introduzimos também os segmentos de espessura progressiva, também chamados aí de assimétricos, né, que eles têm uma espessura que não é constante ao longo do anel. Então, é um anel que começa com uma espessura fina, que pode ser de 150 ou 200 micra, e varia no sentido horário ou no sentido anti-horário até uma espessura contralateral que varia entre 200 e 300 micra. Como eu já disse, a direção do incremento da progressão de espessura pode ser no sentido horário e anti-horário. E a ideia desses anéis assimétricos é justamente fazer um efeito progressivo na córnea, ou seja, onde tem mais espessura de anel, mais tecido adicionado, nós vamos ter um efeito superior ao lado onde a espessura é menor. Além dessas opções nos segmentos de 160 graus, de 5 e de 6 milímetros, nós temos também uma opção de anéis de espessura progressiva de arco longo, né? Então, nós temos um primeiro modelo, que é um arco de 330 graus, com uma zona óptica de 5, no qual a espessura também varia de 150 a 250 ou de 200 a 300 micra, mas as pontas do anel são mais finas e a espessura vai aumentando ou vai progredindo até o valor máximo ser atingido aqui no centro do implante. Uma outra variação é o segmento sinusoidal, que é um segmento que tem as pontas finas, o centro ou as laterais aqui são mais espessas e o centro do arco também é mais fino. É muito interessante que, embora os segmentos assimétricos estejam no mercado há um tempo relativamente curto, nós já podemos verificar na literatura especializada, né, vários trabalhos mostrando, né, resultados muito bons para esse tipo do anel, comprovando que os segmentos de espessura progressiva são uma evolução em relação aos segmentos tradicionais, quando devidamente e propriamente indicados. Em relação ao tipo de implante que nós podemos fazer, né, a gente tem várias opções. Pode ser um implante simétrico, que são aqueles nos quais são utilizados dois segmentos de mesmo arco e espessura, ou implantes assimétricos, que são aqueles onde só um anel é implantado, ou dois segmentos, né, de espessura ou arco diferentes. Em relação ao posicionamento dos anéis, nós temos o tipo axial, no qual dois segmentos são implantados no mesmo eixo, ou também o implante não axial, no qual dois segmentos são implantados em eixos diferentes. Então, quando nós combinamos, né, toda a variedade de tamanhos disponíveis dos anéis intracorneanos com todas essas opções de colocação, nós temos realmente milhares de alternativas de escolha de tamanho e posicionamento do anel. Então, talvez esse excesso de opções, né, muitas vezes pode causar alguma confusão ou alguma dificuldade no momento de se fazer o melhor planejamento cirúrgico.
Um outro fato também é onde colocar, né? Outro ponto aí de discussão que a gente vê com certa frequência, né? Então, num caso como esse, né, a gente tem 3 eixos diferentes, né? A gente poderia colocar o anel seguindo o eixo refrativo, o eixo topográfico ou o eixo cromático, né? Então, é uma discussão que, durante muitos anos, não havia assim, uma sugestão de como fazer o planejamento nesse tipo de caso, onde os eixos não são coincidentes. Para ajudar o cirurgião no planejamento cirúrgico, ao longo dos anos aí foram propostos, né, já várias gerações de nomogramas, e esses nomogramas eles têm uma característica em comum, que todos eles sempre foram baseados na análise de uma ou, no máximo, 2 variáveis biométricas para se calcular um implante, né? Então, nomogramas baseados em equivalente esférico e estágio do cone, ou baseados em ceratometria, refração, ou na simetria do cone, asfericidade, padrão de elevação posterior, né? Mas sempre utilizando uma ou, no máximo, 2 variáveis. Isso é um problema, porque, ao aplicar esse tipo de nomograma, não se considera uma infinidade de variáveis biométricas que estão disponíveis pelos meios diagnósticos atuais e que trazem uma contribuição importante no momento do planejamento cirúrgico. Um outro ponto é que esses nomogramas eles eram baseados basicamente no estadiamento do cone, e não necessariamente na morfologia ou no tipo, no aspecto topográfico do ceratocone. Então, em 2009, na Medfacus, nós apresentamos um novo nomograma para o planejamento cirúrgico, que ele se baseia em algoritmos específicos para diferentes tipos morfológicos de ceratocone e severidade. Então, esse nomograma de 2019, ele apresenta novos critérios para a seleção da zona ótica de implantação, o eixo de implante e a escolha e especificação do tamanho. E já incorpora também os implantes mais recentes, né? Os anéis, tanto os assimétricos quanto os de arco longo. Para o planejamento, né, nós utilizamos vários dados, várias variáveis biométricas, né? Então, inicialmente, a tomografia corneana é um exame muito útil, né? E nós observamos os 4 mapas: o mapa de curvatura axial, o mapa de elevação anterior e posterior e o mapa paquimétrico. O mapa aberrométrico, né, ou a análise de Zernicke, também é muito importante e, nesse sentido, nos importa, sobretudo, a magnitude e o eixo do coma, que é a aberração de alta ordem mais preponderante no ceratocone e aquela que, como nós sabemos, mais impacta na qualidade visual do paciente. Também a refração manifesta e a acuidade visual com e sem correção, o diâmetro pupilar e o potencial visual, ou com teste de lente gás permeável ou um teste estanopeico. O comprimento axial do olho, a técnica cirúrgica que se pretende realizar, se manual ou com laser, né? E, finalmente, a classificação morfológica do ceratocone, que é um conceito novo. Até então, todas as classificações de ceratocone que foram apresentadas, elas buscavam basicamente definir o estadiamento da enfermidade, e não uma classificação morfológica do ceratocone. Então, tem um grupo, né, da clínica Fernandes Vega, de Oviedo, na Espanha, na qual o Dr. Luiz Fernandes Vega e Dr. José Alfonso propuseram uma nova classificação morfológica do cone orientada ao implante de anel. Então, é a primeira vez que nós encontramos uma classificação com essas características. Isso foi tema da tese de doutoramento em oftalmologia do Luiz Fernandes Vega, e ele examinou 850 pacientes portadores de ceratocone e fez um estudo tomográfico e biométrico muito completo nesses pacientes e definiu, em conclusão, 5 fenótipos de ceratocone de acordo com as seguintes variáveis: localização do cone,
a relação entre os três eixos diagnósticos principais, ou seja, o refrativo mais plano, o topográfico mais plano e o coma. A ortogonalidade e a simetria do astigmatismo e, finalmente, o aspecto topográfico apresentado pelo mapa de curvatura axial. Então, pela classificação Fernandes Vega Alfonso, nós temos três tipos de localização do cone. Eles são classificados como central, paracentral ou pericentral, dependendo da distância em milímetros medida entre o centro da córnea e o ponto de maior elevação observado no mapa de elevação posterior. Em relação à relação entre os eixos, né, ele define três tipos. Ele define um tipo coincidente, que são aqueles, como nesse caso aqui abaixo à esquerda, que nós temos os três eixos, o topográfico, o refrativo e o comático, coincidentes, ou seja, menos de 30 graus de diferença entre eles, ou como não coincidentes, esse caso aqui do centro, onde nós temos o topográfico e o comático e o refrativo coincidentes e o topográfico o comático não coincidente. E, finalmente, um terceiro tipo, que é o tipo de relação perpendicular, naquele onde um dos eixos é perpendicular aos outros dois. Finalmente, em relação à ortogonalidade do astigmatismo, ele define como regular ou irregular, segundo a angulação observada entre os lóbulos do astigmatismo. Então, nós temos o tipo regular, quando a angulação em graus é igual ou menor a 20 graus, e o tipo irregular, quando existe uma angulação maior do que 21 graus entre os lóbulos do astigmatismo. Em relação à simetria do astigmatismo, também são classificados dois tipos, né, como simétrico ou assimétrico, dependendo da avaliação do tamanho dos lóbulos do astigmatismo apresentado na topografia corneana. Então, essa tabela ela resume, né, quais são os 5 tipos descritos pelo Fernandes Vega Alfonso. Né? Nós temos um tipo 1, que ele tem localização para ou pericentral, tem os eixos refrativos, comáticos e topográficos coincidentes, tem uma ortogonalidade regular, uma simetria do astigmatismo e um aspecto topográfico desse, como esse aqui que a gente vê, é um tipo conhecido como croissant ou lobster claw. Né? O tipo 2, que tem essas características que nós podemos observar, e tem um aspecto topográfico de pato. Um tipo 3, que seria um tipo snowman ou boneco de neve, né? É um bow tie irregular. Um cone central, um cone nipple, né? No qual nem a relação entre os eixos, nem a simetria não são determinantes, né? Mas que tem esse aspecto de nipple. E, finalmente, um tipo 5, que seria um tipo mais simétrico, regular, um tipo bow tie. O que é importante nessa classificação? É que cada um desses fenótipos de ceratocone, ele se manifesta oticamente de uma forma diferente. Né? Alguns nós temos o astigmatismo se manifestando no eixo próximo ao coma, em outros nós temos uma manifestação em eixos não coincidentes ou até perpendiculares, né? E temos também a presença de outras aberrações, como a aberração esférica, que em alguns casos mais avançados também pode impactar a visão corrigida. Então, o que se propõe nesse novo nomograma é um algoritmo específico para o tratamento de cada um desses tipos classificados. A nossa proposta hoje não é explicar o nomograma, né, em detalhes. Para isso, existe um site, que é esse querarem.online, que vocês podem entrar e vão ter acesso ao nomograma, com todo o racional que existe por trás dele e as orientações para se fazer o cálculo do anel.
E tem também um webinar passado que foi apresentado de forma brilhante pelo Dr. Evandro Diniz, aqui de Belo Horizonte, em que ele deu uma aula realmente fantástica sobre os planos cirúrgicos e o nomograma. Esse link que está aí na tela é o link para que você possa ter acesso a esse webinar que foi gravado. E eu vou pedir ao Cristiano, se você puder colocar aí no chat esse link para que quem tem interesse pode copiar e depois acessar para poder se informar melhor em relação a esse nomograma 2019. Eu vou só dar um exemplo, né, de um dos fenótipos e como que o nomograma ele trata, né? Então, nós temos o tipo 3, que seria o tipo snowman, ou boneco de neve, e com 2 subtipos. O subtipo 3A, que é aquele no qual o eixo refrativo mais plano e o topográfico são coincidentes, né? E o tipo 3B, no qual o eixo refrativo mais plano e topográfico mais plano, eles são perpendiculares, né? Então, eles se manifestam de formas diferentes e têm uma abordagem diferente. Quais são os critérios ou as variáveis que devem ser consideradas nesse fenótipo? Então, em primeiro lugar, a ceratometria média. Em segundo lugar, a magnitude e os eixos do astigmatismo e do coma. E, finalmente, a relação entre os eixos diagnósticos. Então, a primeira sugestão, né, nesse fenótipo, se você tem um caso com esse aspecto topográfico e uma ceratometria média inferior a 52, propõe-se o implante de 2 segmentos assimétricos com maior espessura inferior, onde existe maior encurvamento da córnea, né? E a escolha da espessura do anel vai ser de acordo com as dioptrias de astigmatismo. Então, até 4 dioptrias, vai se utilizar 2 segmentos de 150, 250 micra, com um arco de 160, e acima de 4 graus, 2 segmentos de 160 graus e 200, 300 micra de espessura. O eixo de implantação, né, que é um conceito não propriamente novo, mas é uma forma diferente de descrever a posição do anel, porque normalmente o pessoal fala assim, eixo da incisão, né? Não é o eixo da incisão. O eixo de implantação é o eixo que corta o centro do implante, né? Então, cada um desses fenótipos tem uma posição ideal para o posicionamento, né, o eixo de implantação, nesse caso topográfico mais plano. No entanto, se nós temos o mesmo tipo de cone, mas com uma ceratometria média mais elevada, superior a 52, aqui já passa a ser igualmente importante um maior aplanamento da córnea para diminuição da esfericidade, né? Porque nós temos, nesses casos, já aberração esférica comprometendo a acuidade visual, né? Então, se sugere o implante de um segmento de arco longo, assimétrico, mais espesso aqui inferiormente, né? O centro dele deve coincidir com o eixo topográfico mais curvo. Nós temos ainda o cone 3B, que é aquele, alguns chamam de boneco de neve sem cabeça, né? No qual o eixo topográfico, o eixo refrativo, perdão, ele é perpendicular ao eixo do coma, e nesses casos nós vamos sugerir o tratamento basicamente em função da magnitude e o eixo do coma. Então, em função, né, da severidade do coma medido numa zona óptica de 5 milímetros, você vai poder escolher o arco e espessura adequados. Nesse caso, sempre um segmento de 210 graus, centrado no eixo do coma, que visa, então, o aplanamento apenas inferior, né, a redução do coma, mas sem aumentar o astigmatismo topográfico, que acontece quando o anel é implantado no eixo mais curvo e não no eixo mais plano. Aqui na Medfax nós temos um serviço de assessoria, né, que, através de um aplicativo que está disponível tanto na plataforma iOS quanto Android, e esse aplicativo permite que o cirurgião envie os dados clínicos, né, e os exames oftalmológicos
ou para uma solicitação de sugestão de plano cirúrgico, para esclarecer alguma dúvida, obter alguma segunda opinião, ou mesmo uma orientação em casos de insucesso, onde se esteja contemplando um ajuste, né, uma troca do anel ou da sua posição. Então, nós temos aí vários clientes que utilizam essa ferramenta com grande regularidade, e é mais uma opção que fica à disposição de vocês aí sempre que for necessário, né? Está disponível nas lojas de aplicativos. E também em relação à técnica cirúrgica, né, manual ou femtosegundo. O que se busca na técnica cirúrgica é garantir que nós tenhamos um túnel na profundidade planejada e um implante que esteja com boa centralização na posição axial planejada e afastado da incisão. E nós podemos verificar na literatura, né, vários estudos que comparam os resultados de técnica manual ou a laser, e a conclusão é que o resultado final não tem diferença significativa. No entanto, a incidência de complicações intra- e pós-operatórias parece ser menor na técnica manual, né? Maior na técnica manual, sobretudo durante a curva de aprendizado do cirurgião. Então, a sugestão é que, sempre que possível, né, se você tem acesso a um laser de femtosegundo, opte por realizar a cirurgia no laser de femtosegundo. Se você não tem um laser, né, não é o ideal, mas também não é um problema. A cirurgia pode ser, sim, realizada pela técnica manual, também com resultados muito bons. Aqui no pipeline da Medifacus, né, que nós temos de desenvolvimento da gama de anéis Keraring, nós estamos trabalhando atualmente em 3 projetos principais. O primeiro são novas opções de anéis assimétricos, né? Então nós pretendemos oferecer novos arcos e padrões de progressão da espessura, e acredito que o Dr. Delcio vai mostrar alguns desses arcos aí na sua apresentação, né? Temos trabalhado também já há vários anos no Keraring SG, ou de segunda geração, que eu vou mostrar um pouquinho, né? E, finalmente, num simulador computacional do efeito de implante. O Keraring segunda geração é um novo tipo de anel, é um implante totalmente diferente dos que existiram até hoje, né? Ele tem um arco duplo com uma base larga de 1,5 mm, e ele tem um perfil com uma curvatura variável segundo a curvatura corneana desejada. Quer dizer, ele atua como um molde, né, da topografia corneana, né? E o que nós esperamos alcançar com esse implante é um melhor efeito de regularização da córnea comparativamente aos implantes atuais. Essas, então, são as características, né, do Keraring SG. Ele tem um diâmetro interno de 5, um diâmetro externo de 8, né, e tem essas duas hastes que são conectadas por essas pontes, e na sua seção lateral a gente pode ver que ele tem uma curvatura, né, que se propõe, então, a atuar como um molde da curvatura corneana. Nós já temos alguma experiência com esse anel, já de alguns anos, né? Temos também a opção de um implante parcial, de um segmento de arco mais curto, né? E a cirurgia, a utilização desse anel não tem basicamente nenhuma curva de aprendizado para quem já faz o implante do anel tradicional, né? Então é feito um túnel, nesse caso, necessariamente com a utilização de um laser de femtosegundo, porque o túnel é bem mais largo do que um túnel convencional, né? E o implante, então, ele é introduzido no túnel e ele pode ser manipulado com facilidade, né? Sem exigir instrumental diferente ou manobras diferentes para a sua implantação. Então, a cirurgia é muito semelhante, muito similar, né, à cirurgia dos anéis tradicionais. Aqui a gente tem umas imagens bonitas, né, do anel SG na córnea. A gente pode ver que ele tem um aspecto, assim, eu diria, bem elegante, né?
Também nas imagens de OCT a gente pode ver a boa conformação do anel no estroma corneano, né? Podemos ver a boa cooptação do estroma nas fenestrações que existem no implante. Nessa imagem de Scheimpflug também nós podemos observar, né, como que é o aspecto desse implante na córnea e alguns resultados, né? Então, aqui é um exame comparativo e diferencial, né? Nós temos à esquerda um pós-operatório, no centro um pré-operatório e à direita um mapa diferencial de curvatura. Então, nós podemos notar, né, uma importante regularização da topografia corneana que significou um aumento importante da acuidade visual corrigida desse paciente. Também vemos aqui um outro mapa comparativo e diferencial, nesse caso de elevação anterior, no qual nós vemos à esquerda um pós-operatório, um cone muito mais centrado, né, e num aspecto muito mais fisiológico do que no pré-operatório, que pode ser observado aqui no exame do meio. Também em relação à profundidade de câmara anterior, né, nós temos aqui uma redução importante da profundidade de câmara anterior, né, que também tem um efeito refrativo que ainda está sendo estudado, né, no momento. Esse tipo de implante, né, o Caraling SG, ele vem recebendo grande interesse, não só dos oftalmologistas, mas também da mídia especializada, e ele foi objeto de uma capa da Ophthalmology Times há alguns anos atrás, um artigo muito importante que foi escrito pela doutora Mayumi Nakano, descrevendo a experiência dela e do seu grupo com esse tipo de implante. Uma outra novidade, como eu disse também, né, é um simulador da resposta corneana ao implante, né? Então, isso é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida que busca simular qual vai ser a resposta corneana através do modelamento de elementos finitos, utilizando os dados topográficos próprios do paciente. Então, hoje em dia, já é possível nós importarmos os dados tomográficos do paciente e fazer uma reconstrução tridimensional dessa córnea e simular o implante de anéis de diferentes tamanhos, espessuras, formas, e simular qual é o efeito na topografia corneana com essa intervenção, né? Então, nós acreditamos que, no futuro, a indústria vai poder apoiar o oftalmologista não apenas com o plano cirúrgico, mas um plano cirúrgico e também uma simulação do resultado esperado. E, além disso, essa tecnologia ela abre inúmeras possibilidades, né? Inclusive para implantes que sejam verdadeiramente customizados, ou seja, um implante que vai ser fabricado por impressão 3D, por exemplo, talvez até no próprio bloco cirúrgico, né, na própria sala de cirurgia, o cirurgião vai poder imprimir um implante desse verdadeiramente personalizado para cada caso específico. Então, nós já temos, né, vários passos cumpridos nesse desenvolvimento. Primeiro, a literatura ela já descreve muito bem quais são as características mecânicas do tecido corneano, e essas variáveis elas são, então, alimentadas no modelo computacional, e esse modelo computacional, então, ele passa por vários testes, né, de validação, e um terceiro passo é a simulação, né, da tunelização e da inclusão do implante para se verificar qual é o resultado que vai ser esperado na forma corneana, né? Nós estamos atualmente, né, no passo de simular a inserção do anel, né, e já temos alguns resultados. Esse caso, por exemplo, aqui mostrando, né, como que o anel ele atua, né, no aplanamento central da córnea, e também na análise do estresse, né, mecânico que é induzido durante o implante do anel. O que nós podemos observar é que existe na tecnologia como ela está atualmente, já existe uma correspondência muito boa entre o simulado e o real, né,
em relação à curvatura posterior da córnea, que é menos importante do que a anterior. Em relação à anterior, nós estamos atualmente trabalhando no modelamento da redistribuição epitelial que ocorre após o implante do anel. Esse é um achado que vem sendo cada vez mais discutido, né? E que talvez ele seja um dos mecanismos de ação mais importantes do anel intraestromal, mas ainda pouco descrito, né? Aqui vocês podem ver nessa imagem que nós temos um afilamento do epitélio sob o ápice do anel e temos um espessamento, né, aqui na margem interna do implante. Então, esse espessamento, seguido de um afinamento, é um dos motivos pelos quais a gente verifica um aplanamento, né? Então, o aplanamento, né, muito mais do que estromal, ele se dá ao nível epitelial. Então, isso é que nós estamos estudando atualmente e a gente espera que no futuro não muito distante essa tecnologia também esteja à disposição de vocês, né? Bom, então, obrigado pela atenção e vamos passar ao ponto mais importante, que é a apresentação do Delson. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, coloque aí no chat e, ao final, a gente volta para poder fazer a discussão. Muito obrigado. Delson, é com você. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Tá me ouvindo, Marcelo? Sim. Muito bem. Ótima aula. Considero o Marcelo uma das pessoas que mais entende de anel no mundo. Aqui que vai para baixo? Tá. E considero também o nomograma da Medifacus o melhor nomograma de todos, né? Não tenha dúvida, considera todos os parâmetros. Realmente é um nomograma muito bem bolado e que coincide com a experiência da gente, né? Eu já venho colocando anel há mais de 20 anos e o nomograma se adequa muito bem ao que eu penso. Foi o melhor até hoje, não vejo outra maneira. Então, hoje nós vamos falar de anel assimétrico, basicamente os anéis assimétricos. Nós tínhamos até hoje 5 anéis no mundo, o 90, 120, 140, 160 e 210. E nós já criamos agora mais 6 anéis assimétricos. Então, nós já temos mais anéis assimétricos do que anéis simétricos. Porque... Aonde aqui? Aperta? Porque normalmente a córnea tem uma assimetria e nada mais interessante do que você colocar um anel assimétrico para corrigir essa assimetria. Então, nós temos hoje os anéis inteiros assimétrico inferior, a SDI, o assimétrico nas laterais, que é o L. Nós temos o 160, que o Marcelo já falou. Estamos trabalhando com o 140 assimétrico e com o 180 assimétrico. Vamos falar um pouco de cada um. Então, aqui vamos mostrar uns casos do anel inteiro assimétrico inferior, onde esse anel se encaixa naquele paciente que tem miopia, tem componente esférico mióptico, 3, 5, 7 graus, mas que tem uma asfericidade, que tem uma carga maior inferior, onde o anel simétrico iria manter essa assimetria. Vamos ver um caso aqui. Então, esse é um caso interessante, que vê que ali em cima tem 44, embaixo tem 61, e nós, aí está o Pentacam, nós colocamos um anel inteiro simétrico, veja que mantém a assimetria muito grande, de 38 para 58. Quando nós colocamos o inteiro assimétrico inferior, olha o remodelamento dessa córnea como é muito melhor. Ainda mantém uma assimetria, mas ficou muito melhor. Esse nós primeiro colocamos o inteiro normal e depois trocamos pelo assimétrico. Então, o Pentacam. Aqui nós temos um outro caso de um paciente que, se você colocar um anel inteiro, ele também vai corrigir bem. Ele tem 2,5 de miopia e um pouco só de astigmatismo, que não dá para olhar só o astigmatismo, tem que ver a simetria, está 43 por 49 ali.
Então tem 6 dioptrias de assimetria e se encaixa bem um anel inteiro mais espesso inferiormente, que é o ASDI. Aí está o pentacam dele. E veja no pós-operatório como ele regulariza, porque ele tem mais força, mais tecido embaixo. Isso é um pensamento muito óbvio, né? Que ainda tem muita gente que discute que o anel assimétrico não tem necessidade. E o pensamento muito simples, né? Quando você vai escolher um anel de 200 ou de 300, por que você faz a opção 200 ou 300? Porque se você põe mais tecido, você corrige mais. Então, isso é um pensamento óbvio. Então, por que não colocar mais tecido só onde eu quero que corrija mais, onde tem mais carga do ceratocone, né? Isso é muito óbvio. Aí está o pentacam. Aqui também nós temos um caso, veja que ele lembra muito o que o Marcelo colocou ali, o Snowman sem cabeça, que tem 45 por 50, qualquer anel inteiro que eu colocar, ele vai ficar bom. Esse paciente fez cross no outro serviço, e ficou sempre com a visão ruim, 10 de miopia, e nós colocamos um anel inteiro, olha como ele corrige bem, ó, pós-anel inteiro. O grau veio para 7, ele tinha vários leucomas, microleucomas, depois do cross é um problema. Desde que ele ficou com 40 por 44, está ótimo, perfeito. Se você não conhece o que é melhor. Retiramos esse anel inteiro, normal, e colocamos o anel inteiro assimétrico inferior. Olha como ele ficou já bem melhor. Não regulariza totalmente, até porque isso aí foi feito cross, e depois de cross o anel é um problema. Aí o pentacam desse paciente, o diferencial. Aqui nós temos um outro caso que o paciente tinha 6 de miopia, 2,5 de astigmatismo, e também uma assimetria 42 por 44, e pós o anel inteiro inferior. Se eu tivesse colocado o inteiro, também teria ficado bom. Mas olha, a regularização ficou 39, 38, pouco por 39. O paciente faz 20, 25 de visão, ficou com meio de miopia, 0,75 de astigmatismo. Aí está o diferencial. Aqui também, se você colocar um anel inteiro, ele vai ficar bom também, mas tem 42 por 46. Então, se eu tenho uma disponibilidade de um anel com mais tecido, por que não usar? Olha como ele ficou aqui. A SD inferior ficou com 0,25 de astigmatismo, nem grau ficou. Aí o diferencial. E o anel inteiro assimétrico nas laterais, ele tem uma indicação muito precisa. Ele não pode ser, esse ceratocone não pode ser irregular, ele tem que ser ortogonal. Porque se ele não for ortogonal, vai criar um problema seríssimo. Nós já estamos usando esses anéis há muito tempo, e eu não falei antes, mas vou dizer agora, a gente começou a ver a necessidade, porque num caso como esse aqui, onde a pessoa tem, o paciente tem de 4 a 7 de miopia e 4 em diante de astigmatismo, e isso é uma discussão muito simples. Todo dia nós estamos vendo colegas me mandando, eu coloquei o anel e ficou assim. Se você colocar 2 pequenos aqui, 2 anéis 120, você vai corrigir 65% desse astigmatismo. E vai ficar com 5,5 de miopia ou 6, até vai aumentar um pouco. Se você colocar um anel inteiro, nós já sabemos que ele corrige 35% mais ou menos do astigmatismo. Então, se você colocar um anel inteiro, você vai ficar com a correção da miopia e vai ficar com o astigmatismo. E nós vimos colocando um anel inteiro e 2 pequenos na lateral. Mas o que a gente percebeu é que depois que coloca os 2 pequenos, o inteiro, os pequenos não têm mais força para ajudar a corrigir esse astigmatismo. Então, nada mais correto do que criar um anel inteiro assimétrico nas laterais, com mais tecido, onde eu quero a mais ação do anel, que é onde está mais plano. Eu propus isso para o Marcelo, ele achou uma ideia boa, e o Marcelo sempre acha a ideia boa, e tem dado certo, e aí nós criamos o ASDL lateral. Veja aqui que eu vinha colocando um pequenininho ali, ó, dá para ver que ele está ali, mas ele fica às vezes por fora e ele não funciona. Aqui nós temos veja só como é importante a escala
da topografia ou do Pentacam, você vê isso aqui, você vê que tem 7 de astigmatismo pelo número, mas você vê um mar vermelho que te confunde. O que eu ponho aqui? Um anel inteiro. Normal, ele vai ficar com 5 de astigmatismo. Então, vamos diminuir essa escala. Olha ali, agora eu vejo o desenho. E eu percebo, eu sinto que isso aqui vai um anel inteiro, porque ele tem alta miopia, e alto astigmatismo. Então, você é induzido para colocar um anel inteiro assimétrico nas laterais, que coincide com o nomograma que o Marcelo apresentou. Isso é muito óbvio, muito fácil de perceber, mas tem que se usar uma topografia com escala maior. Nesse caso, nós colocamos primeiro o anel inteiro normal, tá? O astigmatismo ficou com 4,57, ele reduziu 36% do astigmatismo, que é o que nós vimos tendo em média na nossa primeira casuística dos anéis 340, e depois mudamos para 330, porque ficava muito perto da incisão. Essa é a média de correção do astigmatismo, 35%. Então, ele corrigiu bem, ficou ótimo. Para quem só tem esse recurso, bota um óculos de 3 graus no rapaz e na pessoa e tá bom. Mas nós retiramos esse inteiro e colocamos um assimétrico. Olha como ele corrigiu mais, ele já foi para 46% do astigmatismo. Não é muito, mas já é um ganho. Então, se eu vou botar um anel, posso escolher um que me corrija um pouco mais. Aqui nós temos um caso de 6 graus de miopia. Quem pensa, eu penso no nomograma, mas sempre penso na miopia também. Se ele tem 6 graus de miopia, eu preciso botar um anel que corrija essa miopia também. Poderia vocês pensar, não, põe só 2 pequenos aí, corrige o astigmatismo, ele vai ficar com 6 de miopia e eu ponho uma lente gelatinosa. Ótimo pensamento, mas por que não corrigir a miopia se eu posso corrigir a miopia? Então, esse caso aqui, nós colocamos um anel inteiro nas laterais, olha, ele tinha -6 com -5 a 8. Então, o Pentacam. Olha como esse caso ficou. Ele ficou com uma visão sem correção 20/80 e 20/30 com correção. Mas a qualidade da visão dele ficou muito boa. Esse paciente nem usa óculos. Aí está o Pentacam pós, aí está o diferencial. Aqui o outro olho dele, veja que ele nem tem uma assimetria superior e inferior, ele tem um astigmatismo alto, e nós colocamos também um assimétrico nas laterais, isso aqui foi só para ver o funcionamento, e ele corrigiu, o astigmatismo veio para 0,89, 1 grau de astigmatismo. Então, ele corrigiu 70%, até 80% do astigmatismo. Então, eu poderia dizer, vou colocar um inteiro só, vou ficar com astigmatismo. Vou colocar 2 pequenos, vou ficar com a miopia. Não, mas peraí, eu teria que colocar um grande e um pequeno. É o anel inteiro assimétrico, mas é uma lógica, é muito, muito lógico isso. Aí está o diferencial, olha como ele atuou. Aqui nós temos outro, eu coloquei a escala 0,5, mas vou colocar um também. Veja que ele tem 5 de miopia com 6 de astigmatismo autorrefrator, uma leve irregularidade, 45 em cima por 47. Se for mais irregular, o anel inteiro assimétrico lateral não funciona. Aqui está na escala menor, é o mesmo caso. Ali foi mais para mostrar que a gente tem que olhar as escalas. 5 com 6. Olha como esse paciente ficou. 0,39 na topografia. E essa refração. Então, isso mostra, e eu não estou inventando nada, nos pacientes satisfeitos, mostra que nós temos recursos, e é só selecionar. Se eu tenho miopia alta e astigmatismo alto, regular ortogonal, ASDL. Se eu tenho miopia alta e irregularidade inferior, ASD inferior. Se eu tenho pouco astigmatismo, o anel inteiro só. Fica muito fácil. Então, o diferencial, olha como corrigiu. Aqui nós temos outro caso, que ele tinha 4 de miopia com 4 de astigmatismo, uma leve irregularidade, é o Pentacam, e olha o resultado, 39 por 42, 1,5 grau de astigmatismo, uma visão muito boa. Aqui nós temos outro caso, um paciente de 19 anos, esse paciente é lavador de caminhão, não conseguia usar lente nem óculos, lava caminhão do porco e salta sujeira nos olhos, uma visão ruim, né? Pode ver aí que é V20/600. Então, nós propusemos a ele colocar um anel inteiro assimétrico lateral. Então, o Pentacam, olha como esse paciente ficou, 40 por 40. Visão excelente. Então, o Pentacam. E aqui o outro olho dele com 5 de miopia, 5 de astigmatismo, 3,43 na topografia, Pentacam.
Olha como ele ficou. 20/50 sem correção e 20/30 com um pouco de correção. Esse paciente está felicíssimo. Aí o pentacam. Aí está o anel inteiro, a SD. Vocês veem que ele tem uma entradinha aí, dá para ver mais à esquerda, para mostrar onde está a carga, onde ele atua mais. Então, resumindo essa parte do anel inteiro, assimétrico, miopia média alta e astigmatismo baixo, anel inteiro. Já sei que vai me corrigir em média ter 40% astigmatismo. Bom, são 3 coisas só que tem que pensar. Miopia média alta, astigmatismo baixo, anel inteiro. Miopia média alta com astigmatismo alto ortogonal, anela SDI. Miopia média alta com astigmatismo inferior ou carga inferior, vamos dizer assim, anela SDI. Só tem esses 3 casos para pensar. Então, quando o teu paciente tem de 3 a 6 de astigmatismo, que seja 8, eu já encaixo nesses 3 aí. Eu dou o anel, eu penso no anel em 1 minuto. Se o paciente já quer deitar ali, eu já ponho, eu não tenho nem o que conversar. 1 minuto. Deixa eu ver se o chat estão fazendo pergunta, Luísa. Eu vejo aqui que eu não estou vendo mais. Terminou essa? Deixa eu ver se tem mais coisa nessa aqui. Bom, de anel inteiro é isso. Veja como é muito simples. Pode ir para frente. O Albertazzi. Bom, o doutor Albertazzi está assistindo. Isso é um grande prazer. Doutor Albertazzi, já li seu livro muito. Foi um dos melhores livros de anel. Ou, aliás, o melhor que eu já li em todos os tempos. Um raciocínio muito lógico. Só tem que começar a usar os anéis inteiros assimétricos. Pode me convidar que eu vou ir na Argentina. O único custo vai ser pagar a janta lá no Porto Madeiro. Bom, não sei se eu estou indo muito rápido. Vamos para o 160 assimétrico. Bom, o 160 assimétrico, eu vou até colocar aqui uma imagem que a minha secretária não colocou. Delcio, eu acho que você precisa compartilhar a sua tela novamente. Ah, tá. Não está aparecendo eu aí? Nós vemos você, mas não a apresentação. Tá. E, doutor Delcio, há uma outra pergunta anterior do doutor Albertazzi também, do Ricardo Soares, no chat também. Ah, tá. Deixa eu já ver, porque está compartilhando aqui. Espera aí que está fazendo. Estamos trocando de palestra. O Ricardo Soares, será que o remodelamento epitelial é maior nos implantes mais superficiais? Essa é uma boa pergunta, Ricardo. Eu acho que a tua pergunta, a resposta é sim. Bom, vocês estão me vendo aí, né? Marcelo me oriente. Está me vendo, Marcelo? Então, sim. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui que se eu apresentasse para um carpinteiro, me dá a solução de um ceratocone, onde eu tenho mais carga inferior, ele iria me dizer, põe uma cunha. Dá para ver aí? Ó, uma cunha na madeira, não é assim que se põe? Eu quero mais efeito, onde eu quero mais efeito, ponho mais tecido. Isso, o carpinteiro ia me dizer, mas por que você põe um anel reto se você tem mais carga em determinado ponto? Põe uma cunha. Então, eu chamo isso anel em cunha, anel assimétrico. Já temos muitos trabalhos mostrando aqui, nós temos o trabalho do Tiago Monteiro. Vai? Nesse aqui? Aonde que eu vou? Não está indo. Ah, tá. Temos o Cosco Seve, que é um cara que entende muito, ele e o Marcelo, se juntar os dois, e aí fica bom. Também mostrando, e ele inclusive diz que não está conseguindo mais usar outro tipo de anel, que só está vendo um anel assimétrico como a indicação na maioria dos casos. Eu só consigo usar anel assimétrico, praticamente. Então, aqui nós temos um caso, 1 de miopia e 4 de astigmatismo. Veja que ele tem uma simetria aí, não é tão grande. E se você colocar 260, também fica bom. Olha ali, ó, ficou ótimo, 43/45 a simetria. Ficou bom, 1,78 de astigmatismo, está ótimo.
foi 2 anéis, aqui foram 2 anéis simétricos, tá? Aí eu retirei e coloquei o assimétrico. Veja que ele veio para 42 por 42. Então, claro, se eu olhar o resultado anterior, e eu tenho um grupo de mais ou menos uns 100 que são contra essa ideia, ainda bem que o Marcelo foi a favor, estaria bom, o resultado estava ótimo, né? Mas por que não melhorar mais ainda se eu tenho recurso? É só, ao invés de implantar um, selecionar outro. Tem assimetria, vai o outro. Aqui está o Pentacam. Aqui nós temos um caso pós-transplante, feito pelo Dr. Sérgio Cruítico, onde o paciente tem um grau positivo e tem uma assimetria muito grande, vê que ele tem 47 por 50. E nesse caso, o que você vai colocar? Se você colocar só um anel lado temporal, ele também vai ficar razoavelmente bom. Eu entendo isso, vocês devem estar todo mundo pensando isso. Mas se eu colocar 2 assimétricos deitados, olha como ele corrige bem, olha, ele veio para 43 por 45, 1,3 de astigmatismo. Olha como foram colocados os anéis, deitados, com a maior carga, aonde eu tenho a maior carga, né? Isso é óbvio, é a cunha. Aqui nós temos um anel, um caso de uma córnea também bastante assimétrica, 43 por 47. Se eu colocar 2 simétricos vai ficar bom também, mas vai permanecer essa assimetria. Cunha nele. Olha ali, ó, 41,6 por 42. Olha que beleza. Passou o ferro na córnea. Aqui também nós temos 46 por 51. 3 graus de miopia. O astigmatismo é baixo, mas a assimetria dele é alta. Aí você pode dizer, põe um anel inteiro. O anel inteiro, é muito fácil saber como o anel inteiro funciona. Isso eu tenho orientado muitos colegas do Brasil lá fora. Põe uma lente gelatinosa. Dos 3 graus de miopia dele fica bom? Não, não fica porque ele tem 46 por 51. Então, não vai um anel inteiro, vai 2 segmentos 160 assimétricos. Aí você poderia dizer, mas por que não põe um inteiro assimétrico? Lembre do que eu disse. Você tem assimetria, se ele não é ortogonal, o ASD lateral não vai funcionar bem, vai manter essa simetria lá em cima. Então, aqui é 2 anéis 160 assimétricos. É muito simples isso. Olha como ficou. Nem estou vendo o grau aqui, porque está me tapando. Aqui também temos uma assimetria importante, 47 ali em cima, por 54. Pós o anel, 2 anéis assimétricos, manteve a simetria, mas melhorou bem. Aqui nós temos também uma simetria muito importante, inferior e superior, onde colocamos 2 assimétricos, teve uma certa simetria, mas melhorou muito. O outro olho desse paciente, que vocês nem colocariam anel, também é um resultado muito bom. Aqui nós temos esse caso aqui, ela tem, a paciente tem... Ah, você está tirando ali. Tá. Veja que ele tem praticamente quase só astigmatismo e uma grande assimetria ali de 46 por 53. Tem que resolver isso aí com a cunha. Olha que beleza. Ficou um pouco positivo, né? Porque depois eu vou mostrar porque que fica positivo. Isso é muito fácil de entender. Aqui também um caso que 5 graus de miopia com 2 de astigmatismo, onde você tem uma simetria também importante. Podia botar 2 anéis simétricos que ficaria igual. Eu não estou me vendo. Não preciso? Vocês estão me vendo? Aí ficou 40 por 45, manteve uma certa simetria, porque nem sempre consegue resolver tudo. Nós depois fizemos um PRK para a miopia residual de 2,5. Aqui também um paciente de 18 anos, 2400, 5 de miopia, com 3,75 de astigmatismo. Por que não até anel inteiro lateral? Porque não é ortogonal. Isso aqui é que nem cursinho para vestibular, né? Olha que beleza esse caso. É muito bonito. É muito lindo isso aqui. Aqui nós temos um caso de um paciente... Como é o nome desse paciente? Esse é o... Hã? Essa é a Estela, né? Então, esse aqui também ele tinha uma assimetria ali de 40, agora ficou me tapando aqui um pouquinho. Por 46, qualquer anel que você colocar ali, 2 segmentos vai ficar bom. Mas se você colocar mais carga embaixo, vai ficar muito melhor.
Olha ali, ó. 2 segmentos 160 assimétricos. Muito, muito bonito. É impossível. Não sei como é que as pessoas podem não acreditar num negócio desse. Aqui também temos uma simetria, o outro olho dela. Estava bem de óculos também, mas eu coloquei anel porque eu preciso mostrar para vocês que funciona. Aí, ó, como ficou lindo. Esse caso aqui, quem é esse caso aqui? Ah, esse caso é muito interessante. O rapaz fez cross-linking com alguém há muitos anos e ficou com essa 48 ali embaixo por 40. Ficou com esse bico, a visão dele era ruim. E ele precisava fazer concurso para a Polícia Federal e tinha que ter 20/40 de visão ou melhor. E não conseguia usar lente, o óculos não dava uma visão boa. Eu coloquei 2 anéis assimétricos nele. Olha, ele está 5 de astigmatismo. Olha como ficou esse caso. Esse rapaz ficou com 20/20 de visão. Aqui é outro olho dele? Ah, não, esse é outro paciente. 375 de astigmatismo com 375 de miopia. Por que não um anel inteiro assimétrico na lateral? Porque você vai criar um problema seríssimo se você colocar se não for ortogonal. Então, olha o caso como ficou. Pentacam. Depois de um tempo colocando anel assimétrico, logo no começo a gente fez uma média do astigmatismo para ver. E o anel assimétrico corrige 62% do astigmatismo, os 160 eu estou falando. E o mais interessante, eu peguei alguns casos, isso já tem muitos anos, hoje nós temos muito maior casuística, pré-anel a assimetria, 8 vem para 3, 7 vem para 3, 4 vem para 1, 7 vem para 4. Então ele diminui muito a assimetria, melhora a qualidade de visão muito. E agora, que tipo de anel você vai implantar, né? Se a miopia, isso aqui é uma coisa que tem que pensar um pouquinho, ó. Se a miopia, mas pode ir pelo nomograma, que também vai dar certo, mas se você quer pensar, além do nomograma, por exemplo, tem um nomograma não te dá, às vezes o nomograma, como o Marcelo colocou ali, ele fala no astigmatismo, vamos supor que você tem 2,5, 3 graus de astigmatismo, pelo nomograma vai 2, 160, 150, 250. Mas se o cara tem 5 de miopia, pô, eu vou botar 2 anéis assimétricos. É só eu pensar. Se eu colocar mais tecido, eu vou corrigir mais. Então, eu ponho o de 200, 300. Eu estou ali na primeira, segunda, terceira linha, tá? Se o esférico é baixo, 0 ou até positivo, só vai um segmento 160 assimétrico. Essa mais ou menos a tabela que eu uso. Miopia de 2 a 3, 2 segmentos 160, 150, 250. Se tiver um astigmatismo mais alto, aí você vai ter que fazer a opção. Vou corrigir mais astigmatismo, vou ficar positivo. Se a miopia de 3 a 5, um segmento 160, 200, 300, e um segmento 160, 200, 250 contralateral. A miopia aumentou, põe 2, 200, 300. O astigmatismo aumentou, também você pode colocar 200, 300, só que se o paciente tem miopia baixa, ele vai ficar com um grau positivo. Dependendo da idade, não é interessante. Então, o anel 160 assimétrico, ele veio para ficar. O anel 160 simétrico, eu quase não consigo usar. Eu acho que os últimos 100 casos de anel 160, coloquei 2 simétricos. É tudo assimétrico. Eu até coloquei uma foto aí no grupo outro dia, um colega trouxe 9 olhos para eu operar, 9 olhos foram anel 160 assimétrico. Na próxima semana, não sei se o doutor Herão está assistindo, nós vamos operar 16 pacientes. 16 pacientes. Vai ser praticamente tudo assimétrico. Bom, põe a minha imagem, que se eu não me vejo, está ruim. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não tenho nenhum interesse, nem disse no começo, né? Comercial, até gostaria de ter. Nunca, o Marcelo sabe disso, que a gente cria esses anéis dentro da amizade. Me dá prazer de ver a ciência evoluindo. Agora, nós vamos falar do anel 140 assimétrico. Nós vamos dizer, mas vai ser tudo assimétrico? Vai, porque a córnea toda praticamente é assimétrica. Então, a gente vê a necessidade de criar um... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Marcelo?
Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá vendo a palestra que eu troquei Estamos agora? te vendo e te ouvindo bem, Delson. Apenas não estamos vendo a sua tela. Espera aí que agora vai, então. Vamos ver. É que nós estamos trocando de palestra, de aula. Já foi? Tá vendo a aula? Sim. Tá o anel 140 assimétrico agora, tá? Aí tem pessoa que está rindo aí, pensando agora vai ter um 90 assimétrico. Não, esse não precisa. Anéis assimétricos, vai aqui. Tá, agora nós estamos no 140 assimétrico. Ele tem uma indicação muito interessante, esse anel. Vocês podem até achar que não, mas a hora que vocês começarem a usar, é muito interessante. Outra cunha, 140 em cunha. Aqui vou mostrar um caso do colega que postou outro dia no grupo. Olha, ele colocou, o paciente é 45 por 53 e não tinha miopia, acho que era. E ele colocou 240, ó, 45 por 53. E ele postou como um sucesso total, e eu também achei, ó, ficou 42 por 47. Mas ficou muito bom, mas não via bem. Devido a esses casos é que a gente pensou, por que não colocar esse 140 com mais carga embaixo, uma cunha ali também invertida. Então, eu peguei um caso aqui, coloquei 2 anéis 140 assimétricos para ver como funciona. Veja que ele tem ali 50 temporal e 49, 48, 49 nasal. Se o anel assimétrico é uma córnea simétrica. Se o anel assimétrico funcionar realmente assimetricamente, com uma cunha, ele vai ter que me entortar essa córnea. Olha só. Veja que aonde tinha, vamos olhar ali, ó, onde tinha 49 a 50, 49,2, ele baixou para 43, corrigiu 6. E aonde tinha 48, foi para 47, corrigiu 1,2. Claro que eu coloquei a ponta espessa no lado temporal. Só para vocês verem como ele realmente funciona mais. Dá para ver muito bem que ele corrigiu 6 de um lado e 1,2 do outro. Então é óbvio que a cunha funciona mais onde ela é mais grossa. Aqui nós temos um caso de anel pós-cross também, que todos os pós-cross que eu vejo tem leucoma. Veja que tem uma simetria 43 por 47, e ele tem grau positivo. Se você colocar 260, ele vai ficar com mais 3, mais 3,5. Um anel inteiro assimétrico lateral não tem indicação, porque é positivo, ele vai ficar com mais 4, mais 5. Eu quero um anel pequeno, não tão pequeno que não fique vazando carga inferior, como um 90, 120, então a indicação, olhando a topografia, é 240. Então vamos ver como ficou. Olha, 240. Aqui está um segmento, está escrito ali? Um segmento de 140 AS, né? Então foi colocado só um. Veja que regularizou muito bem. Aqui nós temos um caso também positivo, você podia pensar de várias maneiras aí. Vamos pensar. Por que não põe um ASD inferior? Que ele parece um snowman sem cabeça, mas não é, ele tem uma cabeça lá em cima. Se você apertar aqui, levanta lá. Se você colocar um ASD lateral, essa simetria vai ficar quase boa, vai diminuir, mas não vai ficar bom, porque ele não é ortogonal e ele é positivo, ele vai com mais 4. Então, o que me resta? Eu preciso de um anel pequeno que me corrija essa hipermetropia ou que não me aumente essa hipermetropia e me corrija o astigmatismo. Óbvio, é um anel pequeno. 140, 120 poderia ser também, 140. Ah, vai um 140. Tem assimetria? Tem. Então, 140, assimétrico. Olha ali, ó, 42 por 42. Mas é uma coisa muito óbvia. É o diferencial. Tá, o anel 140 assimétrico, olha que bonitinho. Dá uma aproximadinha ali embaixo, né? Esse negócio de colocar anel em quiz, juntar embaixo os não assimétricos, os anéis simétricos, vem de uma vontade de você ter mais efeito inferior. Mas se você tem vontade de ter mais efeito inferior, você tem que botar mais tecido inferior.
Ah, eu quero apertar mais essa madeira. Põe a cunha com mais tecido onde eu quero que ela abra mais. Então, há um pensamento, põe o anel em Kiss. Põe o anel em Kiss. Mas não se aceita colocar mais tecido onde eu quero colocar mais. É um pensamento muito retrógrado. Muito, muito infeliz. Bom, agora, a pelúcida Like, nós até hoje não tivemos um tratamento para ela. Veja que os colegas, se tem alguém assistindo, sabe bem do que eu estou falando, coloca um 140, ele só ameniza o problema. E como eu digo, anemiza, deixa a pelúcida Like anêmica. Mas ela fica a mesma pelúcida Like, com 140. Se você põe um 160, hipermetropiza. E eu ainda divido a pelúcida Like em ombro alto e ombro baixo. Quando ela é ombro alto, como esse da esquerda ali, que ele passa dos 180, eu tenho que ter um anel que atue ali em cima. Ah, mas então põe um 210. O 210 não tem efeito nenhum nesse astigmatismo, que sempre é astigmatismo alto. O que o pessoal está fazendo? Está colocando um 140 e colocando um 160 por fora. Mas o 160 não chega lá em cima. Ou um 210 mais um pequeno embaixo. Não estão conseguindo um resultado bom. Mas estão no caminho. Me deram a luz. Ah, vocês querem um anel que abrace a região atingida, isto, 160, 180, 210 passa. E que tenha mais efeito inferior, sim. Mas muito simples. Vamos fazer um anel 180 assimétrico inferior, que ele vai ser a combinação de um 180, ou 160, 180, com mais um 140 inferior. Está resolvido o problema, isso é simples. Eu coloquei isso para o Marcelo, e o Marcelo, mais doido que eu, achou bom. E vamos mostrar aqui o efeito. Nós já temos vários casos aí. Eu vou trocar a palestra, tá? Eu acho que vocês continuam me ouvindo, né? Ah, tá. Eu estou aparecendo lá na outra. Nossa, eu estou cheio de TV. Esses casos, nós temos um resultado muito interessante, mas o colega que eu coloquei o anel ali na pandemia e a paciente não pôde vir, não sei se pegou Covid, não foi no consultório dele, mas eu vou colocar no grupo na sexta-feira que a pessoa vai lá no consultório dele, que ele mora a 250 quilômetros daqui, a paciente mais uns 100 longe do consultório dele. Então aqui está desenhado o anel inteiro, 180 assimétrico, mas que feio que ele está. Ele está assim porque o querido Marcelo não me fez o desenho dele ainda, e eu tive que, a minha secretária, que é a Luísa, que está rindo, teve que montar. Então, ele é assim, né? Uma montagem do 140 e um 180, tá? Não dei bola, é ilustrativo. É um caso, isso aqui parece aí uma pelúcida Like, vê que ela tem uma gota cadente, mas mesmo que não seja, eu tenho uma área atingida ali de uns 180 arcos de graus de arco, e o meio mais aberto e uma carga inferior. Então, nós colocamos aqui um anel 180 assimétrico. Veja que ele já melhorou bastante, a cuidado visual do paciente melhorou muito, porque eu diminui essa assimetria, porque não era uma indicação precisa, esse foi o primeiro caso para ver, mas ele já melhorou bastante, mas não ficou como eu queria. Diferencial. Aí está o anel 180 assimétrico, ele tem mais carga inferior aí, então ele é a junção do 180 e um 140. Aqui nós já temos um caso um pouco diferente, veja que ele tem 40 por 56 ali inferior, 6 de astigmatismo, uma tremenda assimetria. E ele tem ombro alto, né, que eu chamo, ele passa do 180 um pouco, que nem o casaco do Didi, né? Ombro alto. Ali está a pentacam dele. Olha como ele melhorou bastante com esse anel. A cuidado visual dele ficou muito boa. Aqui nós temos um caso de uma pelucidinha like, onde eu queria mais efeito. Então, se eu colocar um 140, aí também me funciona razoavelmente bem, mas eu tenho que testar o meu 180. Veja que lá em cima ele tem 41, nas laterais 47 e embaixo 45. Uma ameaça de uma gota cadente ali. Não é bem uma pelúcida like, mas lembra uma pelúcida like anêmica. Aí tá, ele aparece melhor. Dá para voltar?
Ele aparece melhor ali no pentacão. E olha depois do anel inteiro assimétrico, ó, 41, 41. Esse ficou muito bom. E a expectativa nossa é que esse anel vai funcionar muito bem nas pelúcias da Laika. Semana que vem eu já tenho o resultado do outro paciente que é de longe. Tem mais um caso ou esse é o último? Tem mais um? Terminou? Pronto. O 180. Então, eu quero botar a tela inteira aqui. Então, pessoal, isso não são trabalhos científicos, são resultados do trabalho de consultório, onde o paciente vem, a gente já implanta o anel. Com esses, nós temos hoje as opções dos 160 assimétrico, agora entrando o 140 e o 180 assimétrico, as novidades muito boas, o inteiro normal e os inteiros assimétricos. Então fica muito fácil de raciocinar. Eu praticamente uso 5 anéis, que é o inteiro, os 2 inteiros assimétricos, o 140, 180 e o 160. Fica muito fácil raciocinar. E isso é só você ir no nomograma da Medifacus, que casa certinho com o que eu estou colocando aqui. E você só pode ainda remodelar essa córnea, corrigindo um pouco mais o esférico quando você tem um pouco mais de miopia. Marcelo muito bem colocou, e o Dr. Paulo vem sempre dizendo, que o efeito do anel é ortopédico, né? E eu sempre digo, por que não pode ser ortopédico e também corrigir o erro refracional, se é só pensar um pouco. Então, eu acho que nós evoluímos muito nesses 5 anos. O Marcelo sempre foi muito atencioso às nossas loucuras e está nos ajudando muito. E isso é para o bem de todos. Então, basicamente, era isso. Eu também não tenho um serviço tão grande para ter tantos casos, mas de anel 160 assimétrico eu devo ter mais de 100, bem mais. Os inteiros assimétricos também tenho bastante, os 140 alguns casos, e 180 também alguns. À medida que vamos tendo mais, vamos podendo fazer novas aulas. Eu acho que era isso, Marcelo. Não sei se eu tenho mais uma coisa. Excelente, Delcio. Foi um festival de casos muito bonitos. Muito obrigado. Você faz parecer fácil, né, esse tipo de resultado, assim, né? Mas muito obrigado, né? Parabéns pela sua apresentação. E tem algumas perguntas aqui que a gente pode passar e contar aí com a sua colaboração. Tem uma pergunta aqui do Dr. Murilo Domingues, que é o seguinte: qual o problema do anel e crosslinking? Você falou que você não gosta do crosslinking. E qual é a sequência que você prefere? Eu tenho 2 equipamentos de crosslinking. Fui um dos primeiros no Brasil a trazer o crosslink. Trouxe escondido no bolso, era um aparelhinho pequenininho. E os casos que eu tenho feito, eu tenho visto muita complicação. Eu realmente uso muito pouco. Faz 2 anos que eu não faço um crosslinking. O anel resolve 95% dos casos. A não ser que o paciente seja jovem demais, coçador de olho, e até o anel já diminui a coceira, com colírio também. Então, eu não vejo praticamente indicação no crosslink. Posso estar na contramão do mundo, mas eu já fiz muito crosslink. E os pacientes esses que eu mostrei ali, e eu tenho muitos pacientes colocado anel pós-crosslinking, ele rende muito menos, a córnea fica endurecida. Realmente o crosslink endurece. Esses dias eu tenho um caso que eu tinha até colocado para colocar aqui na aula para mostrar o efeito do crosslink, mas o assunto não era esse. Tem um paciente que fez crosslink em 2013 e ele ficou 0. Depois eu venho acompanhando ele cada ano. Ele já está em mais 6. Os pacientes com crosslinking, eles respondem menos ao anel. Parece que fica mais difícil esticar essa córnea. Então, eu não vejo um raciocínio mais lógico. Eu sou um homem de campo, de trabalho. Eu não estou fazendo trabalho científico. É muito mais lógico pensar, vou primeiro aplanar para depois endurecer, do que primeiro endurecer para depois aplanar. Então, eu acho uma lógica tão óbvia. E eu tenho orientado os colegas que perguntam sobre o crosslink, eu não tenho falado contra, até eu digo, põe um anel, espera 3 meses e faz o crosslink se necessário. Tem uma outra pergunta aqui, que o colega fez. Tem uma pergunta do Écio Dias, de Fortaleza. Ele pergunta se você está abdicando do planejamento de anel, dos segmentos, implantando mais os anéis inteiros, né, ou de arco longo, na maioria dos casos. Olá, Écio. Saudade das nossas viagens para os Estados Unidos, né? Então, é assim, ó. Quando o caso indica
que é muito fácil, se você ficar olhando, se a gente ficar olhando, o pessoal que está começando, né, o Aécio já é antigo, ficar olhando para o nomograma do teu lado, na tua mesa, e olha para a topografia ou pentacam do paciente, é intuitivo, se diz aqui vai 2,160 assimétrico. Mas se o paciente tem uma simetria e tem um astigmatismo alto, já vou botar um anel inteiro assimétrico lateral. E se a simetria é inferior, o anel inteiro assimétrico inferior. Mas a grande maioria dos casos ainda é o anel inteiro 160 assimétrico, viu, Aécio? Isso é uma coisa muito óbvia. Tá ótimo, Delcio. Tem uma pergunta do Ricardo. O Ricardo fez um comentário aqui do Senhor dos Anéis. Querido Ricardo, quanto tempo, né? De vez em quando a gente discute os casos. E o Robson Torres perguntou se os anéis de 140 já estão disponíveis e 180 assimétricos. Aí eu peço para o Marcelo responder. Não, ainda não. Nós já fizemos a submissão na Anvisa, estamos aguardando só o registro, né, para poder disponibilizar comercialmente. Mas a gente acredita aí que no futuro bem próximo isso aí vai estar, já vão estar disponíveis. Ok. Tem mais algumas perguntas aqui. Do Ricardo Soares. Ele pergunta se esse remodelamento epitelial é maior nos implantes mais superficiais, gerando um melhor resultado que os profundos. Eu acho que você já respondeu que sim, né? Já respondi, né? Mas eu só quero fazer um adendo aí, Marcelo, que eu até já discuti contigo isso bastante, que aquela história de 80% de profundidade do anel era para quando era manual, que ficava 70%, né? Com fêmur não pode ser 80%, que o anel funciona pouco. E eu acredito que o Soares ali, o Ricardo, fez uma colocação interessante. O anel mais superficial funciona mais porque ele remodela mais o epitélio. Eu quero crer que sim. Eu não sou o que a gente vem observando, Deus, é uma tendência dos cirurgiões de buscar uma padronização, sempre que possível, da profundidade de implante, né? Então, o que a gente tem já, inclusive na literatura, é que um implante entre 350 e 400 micras de profundidade, independente da espessura, é um implante seguro, né? Você não tem problema de extrusão, melting, com um implante nessa profundidade. Então, sempre que possível, né, é interessante o cirurgião buscar padronização de uma espessura, porque isso também melhora, de uma profundidade, porque isso também melhora a consistência dos resultados, né? Porque um anel muito profundo, ele realmente ele tem uma perda de efeito, né? Isso também já foi demonstrado. Sem querer desdizer o que você disse, eu ponho anel sempre de 330 a 360, em torno de 70%, mas nem faço mais o cálculo. É isso mesmo. Uhum. Bom, então o doutor Ricardo Soares também pergunta se, na sua opinião, não há mais espaço para os anéis convencionais. Não, que tem espaço, tem, claro. Agora mesmo eu recebi há pouco do colega aí da sua região, Sete Lagoas, o Max, ele me mandou um caso e eu indiquei o anel inteiro, o anel 160 normal, porque o caso pedia, mas assim, ó, é muito pouco, né? Porque você quase sempre tem uma simetria inferior. É difícil ter um ceratocone, Marcelo, nós que estamos olhando sempre ceratocone, todo mundo, que não tem uma carga mais inferior, então quase sempre será um anel assimétrico. É muito fácil de pensar isso. Tem lugar sim, mas o uso dele será cada vez menor. Tá ótimo. Parece que temos mais uma. Não. Eu não estou encontrando aqui. Bem, já passamos, né, Delcio, da hora, né? Ainda estamos aqui com quase 100 participantes, né? Você, como sempre, um êxito de bilheteria. E antes de terminar, eu queria te agradecer mais uma vez por sua gentileza, sua generosidade em compartilhar aí essa experiência, né? E já deixar um convite para a gente fazer uma nova rodada, né, de atualização para mostrar mais exemplos, não só dos anéis assimétricos, mas também, talvez, de uma abordagem mais refrativa dos anéis, porque vários dos casos que você mostrou aí são pacientes com cones muito leves, né? São pacientes que têm a indicação basicamente, em alguns desses casos, refrativa, né? Mas você, como tem tanta experiência, tanto domínio, tanta confiança na tecnologia, você já utiliza um anel também como uma solução refrativa, é isso? Exato, já põe o raciocínio junto, né? Eu tenho um anel que
indicado pelo nomograma, por exemplo, Medifacus. Ele dá 2 segmentos, ou um segmento inteiro, o que seja 2. E se eu puder, dentro desse remodelamento que o nomograma ensina muito bem como remodelar a córnea, eu puder colocar um pouco mais de espessura para corrigir um pouco mais do erro refrativo, por que não, né? Mas isso a experiência vai mostrando, né? E eu quero até dizer para o pessoal, eu estou muito disponível sempre quando quiserem discutir algum caso, você vai colocar um anel um pouco diferente no começo, eu estou disponível, tenho meu número aí, meu WhatsApp, podem mandar, eu não tenho nenhum problema em ajudar a criar esse raciocínio. Depois que a pessoa põe 4, 5 anéis, ele começa a criar o raciocínio, Marcelo, ele começa a ver, pô, que bom, deixei o cara com pouco grau, só porque eu mudei um pouco mais a espessura. Então você começa a pensar refrativamente. Eu sempre pensei no anel refrativo, eu não consigo não pensar assim. Tá ótimo, então, Delso. Tem aqui vários comentários, né, agradecendo e elogiando a sua aula, né? E, mais uma vez, muito obrigado, né? E para os seus comentários finais. Tá bom. Então é isso, pessoal. Eu só digo o seguinte, sempre eu falo, fico triste com os colegas que não entram no anel, né? Porque o anel é mais uma ferramenta. Te traz um movimento, vamos falar comercialmente no consultório, né? Você resolve o problema do paciente com facilidade. Eu vejo tanto paciente porque, veja só, Marcelo, esses dias eu coloquei no médico um anel, o cara tem 62 anos, 60 anos, ele usa lente há 25 anos. Eu coloquei anel nele, a pálpebra já caída. Se tivesse colocado o anel naquela época, teria evitado tudo isso. Ele veio me dizer, eu sofro há 25 anos com esse ceratocone, com esses anéis, com essas lentes. Cada sujeira que me entra no olho, se eu estou fazendo uma cirurgia, eu tenho que tirar. E eu coloquei o anel e disse, agora é outra vida. Eu não tenho mais um corpo estranho no olho. Eu ponho um óculos e pronto. Ficou lá com 4 graus de miopia, feliz da vida. Ele disse, eu não quero não usar óculos. Eu quero não usar essas lentes que me incomodam. Então, eu também faço lente, pessoal, claro. Mas por que seu ceratocone está começando, eu não frear esse início logo e evitar todo aquele transtorno? Bota a lente de manhã, tira de noite. Se com o anel, ele ficar com o anel e com óculos, todo mundo, quanta gente usa óculos, qual é o problema? Eu vou evitar a piora desse ceratocone, vou resolver a evolução, evitar um transplante de córnea e dar uma qualidade de vida muito melhor, porque é muito melhor estar de óculos do que de lente fluorocarbonada, porque a lente fluorocarbonada ela é um problema. Claro que é uma solução, é a melhor visão, não sou contra, eu também ponho muita lente, mas hoje o paciente chega comigo com 14, 16 anos na córnea com ceratocone, eu explico da lente e explico do anel. O anel vai te resolver o problema, vai evitar a evolução, a lente não. Então, ter anel no seu consultório, Marcelo, hoje com as quantidades de opções que nós temos, com a facilidade do nomograma, com os treinamentos que se tem em congressos, com o fento que está disponível em muitas cidades, não podemos ficar fora disso. Basicamente isso, então. Tá ótimo, então, Delso. Olha, parabéns, muito obrigado. A gente espera poder contar com você novamente aqui num encontro futuro. Tá? Agradecer também novamente aí aos todos os participantes que estão conosco até agora, né? E desejar tudo de bom, saúde, alegria, felicidade a todos e a gente se encontra num futuro próximo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.